hoje a gente está aqui no Talk Taças, um novo episódio. Mas antes da gente falar dos nossos 2 convidados, porque hoje a gente tem 2 convidados, né, Carol? Hoje aqui tá cheia a sala. Eu sou Ju Haddad, sommelier pela ABS de São Paulo. E queria dizer para vocês não esquecerem de nos seguirem no @talktaças. Pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, pode ser no TikToker. Porque, afinal de contas, nós somos TikTokers agora, de Araque, porque só temos um vídeo de dancinha. Um vídeo de dancinha lá. E não esqueçam de se inscrever nos canais todos, ok? Bom, eu sou a Carol Mello e hoje a gente está aqui com 2 pessoas que eu gosto muito, que a gente vive se cruzando aí nos eventos do vinho. Foram pessoas que a gente conheceu pelo vinho. É o meu casal favorito de influenciador. Eu também. Eu tô brincando, mas eu não podia deixar de fazer essa brincadeira, porque toda vez que eu encontro um sem o outro, eu falo, cadê seu marido? Cadê seu par? E aí a gente brinca. A gente tá aqui com 2 colegas meus, né, influenciadores, mas vou falar um pouquinho da vida deles fora aí das mídias sociais. Então, o Ricardo é formado em logística, 26 anos trabalhando na engenharia da Ford, na área de logística, é certificado WSET nível 2 e sommelier pela ABS de São Paulo. E hoje ele tem um perfil bombado no Insta, que é o @bonsvinhos. Bons.vinhos, bons vinhos. Bons_vinhos. Bons_vinhos. O Emerson é estatístico, tem pós em administração, MBA em finanças e seguros, 26 anos atuando no mercado segurador, principalmente em seguradoras. É um enófilo e gastrófilo e cozinha bem. Não que eu saiba, tá? Porque ele nunca me convidou para comer um pão de queijo na casa dele. E hoje ele também comanda um perfil bombadaço, que é o Prefiro Vinhos. É Prefiro.vinhos? Ponto vinho. Prefiro.vinhos. Estamos aqui com Emerson e Ricardo. Aê! Meninos, super obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. A gente quis falar com vocês 2 juntos, porque a gente imagina que tem muita coisa em comum aí da trajetória de vocês. E vocês, como disse, são amigos, né? Então, vamos fazer um bate-papo aqui bem legal e conhecer um pouquinho mais de vocês, não dos vinhos que vocês degustam? Perfeito. E a gente agradece o convite. Super bacana estar aqui com vocês. E curioso para ver as perguntas. Vamos lá. E você, Ricardo? Você está ansioso? Você está apreensivo? Eu tô. Eu nunca participei de podcast, mas agradeço bastante o convite. Eu assisti alguns lá. Confesso que até o convite eu não tinha assistido ainda. Olha Ai, que coisa nossa! feia. Que feio. Mas eu entrei lá, assisti alguns, achei bem bacana. Boa. Vocês estão de parabéns e pela iniciativa. E vocês conseguiram uma coisa inédita. Além de nos colocar juntos, nós 2 somos pessoas assim um pouco reservadas. Total. Embora não pareça. Total. Eu não queria vir. Mas vai ficar aqui, Ricardo. Ele A gente veio amarrou ele. Porque a gente se encontrou num evento e ele falou pra mim, Juliana, eu não vou. Eu falei, você vai. Ele tá amarrado. Embaixo Eu aqui da tá. mesa, assim, ele tá amarrado. Então, vocês conseguiram uma coisa inédita. Pegar 2 pessoas reservadas e fazerem no mesmo podcast. A gente vai embebedar vocês. Aí vocês vão Facilita. sair daqui falando em letra de forma. A gente ainda não tem o brinde porque a gente tá esperando o vinho chegar na temperatura um pouco melhor, porque tá um pouquinho quente. Bom, mas vamos começar do comecinho? Como é que começou a paixão por vocês pelos vinhos? Vocês sempre beberam vinho? A família tradicional bebendo vinho? Ou era cerveja? Enfim, qual é a trajetória de vocês bebendo vinho? Ricardo? Bom, eu confesso que eu era mais da cerveja. Eu entrei assim mais para o mundo do vinho mais forte faz uns 8 anos. Eu bebia cerveja, meus amigos bebiam cerveja e eu tomava vinho muito esporadicamente. Assim, se você for pegar pela família, meu avô é italiano, tinha parreira de uva em casa, mas ele bebia aqueles vinhos de garrafão, vinho suave, né? E eu confesso que mais jovem um pouco era esse vinho que eu tomava, entendeu? Então, era vinho suave, aquele vinho docinho e não bebia muito vinho de qualidade. Isso começou de uns 8 anos para cá, que pelo que eu me lembro, acho que eu fui num churrasco, provei um vinho bacana lá que me deram para tomar e eu falei, puta, que gostoso, tal, né? Aí, sabe, fui no mercado, comprei uma garrafa, depois comprei outra e comecei a gostar mais do vinho, né? Como todo mundo fala, vinho é um caminho sem volta, né? Você começa a provar coisas novas, começa a gostar daquilo.
E aí não parei mais. E meio que abandonei a cerveja. Hoje em dia, bebo uma ou outras vezes de final de semana, mas não consigo mais beber cerveja como eu bebia antigamente. Entrei meio pro vinho de cabeça, né? E foi legal porque quando eu comecei o Instagram de vinhos, não tinha muito a ver com o vinho. Na verdade, eu tinha um Instagram que não era de vinhos, é de paisagens, de fotos, né? Que veio meio que influência do meu filho. Meu filho fez publicidade e ele fazia fotografia e ele me pegava de cobaia para ajudar ele a fazer as fotos. E eu acabei gostando daquilo também. Falei, puta, que legal, vou fazer um curso de fotografia. Fiz fotografia, comprei câmera, comprei todo o equipamento e tal. E eu gostava muito de viajar e tirar foto de paisagens. Tá? Então, eu tenho um outro perfil, que é só com câmera, não é com celular, que aí tem foto de cachoeira, de pôr do sol, de paisagem. Era uma coisa que eu gostava e era um hobby meu. E nisso eu já estava tomando vinho, né? Gostava de tomar vinho e tal. E de vez em quando eu pegava, tirava uma foto do vinho e colocava nesse outro Instagram. Não virava, eu falei, puta, não é o foco esse Instagram. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar e fazer um Instagram mais para pessoal mesmo. Eu falei, só para postar os vinhos que eu... Isso foi em 2017. Os vinhos que eu bebia, eu postava. Aí comecei a receber curtida. Na época não tinha tanto perfil de vinho como tem hoje. E aí eu pegava lá, um salaminho, um queijinho, botava ali com a taça, pegava a câmera, na época tirava com câmera, tirava a foto, né? Aqui? Ah, tá. Então, tem um vozeirão. Aí eu pegava lá, colocava lá uma tabuinha, tirava foto, e o Instagram começou a bombar. Naquela época, o Instagram entregava bastante. Você tirava uma foto com uma tabuinha de frios, nossa, bombava. E aí meu perfil começou a crescer, né? Tomando vinhos, eu peguei gosto pelaquilo, eu falei, puta, que legal. E aí, as importadoras começam a te descobrir, aí começam a te mandar vinho, e aí você começa a ser convidado para ir em evento, tal, em participar de degustações. E aí começaram a te chamar para participar em degustação com enólogo. Eu falei, puta merda, velho, eu preciso estudar, né? Não dá para só gostar, né? Não, eu falei assim, até para conhecer um pouco mais, né? Pra você estar falando com enólogo, né? Aí eu falei, vou fazer. Aí eu fiz um curso básico de vinhos lá em Pinheiros, no Senac, né? E foi um curso bem bacana, mas bem simples assim, mas achei legal. E eu falei, cara, eu preciso estudar mais, né? É aquele lance do caminho sem volta. Aí fui fazer W7, né? Já entrei direto no 2, porque eu fiz até uma avaliaçãozinha para fazer o 1, e aí eu estava bem, porque eu já tinha feito um curso de vinhos, fui direto para o 2, e fiz o curso e tal, falei, mas eu queria ser sommelier, né? Eu falei assim, eu quero ser sommelier porque eu já pensava em um dia trabalhar com vinhos. Quando comecei a pegar o gosto pela coisa, eu falei, quando eu sair aqui da Ford, eu acho que eu vou trabalhar com vinho, né? Eu falei assim, vou fazer alguma coisa, sei lá, abrir uma loja, ou trabalhar como sommelier, não sei. E aí falei, vou entrar na BS, aí entrei na BS, e aí você entra meio que de cabeça no mundo do vinho mesmo, né? E aí foi isso, o Instagram foi crescendo. Eu acho que antigamente era até mais fácil você crescer no Instagram. Eu postava uma fotinho lá, tinha 5.000 likes, ganhava 300 seguidores cada vez que eu postava. Então foi crescendo rápido. Hoje em dia está mais difícil. Mas é isso. Foi esse aí o meu caminho aí. E você, Emerson, conta pra gente. Meu vinho? Nossa, como você começou no vinho? O que fez você se apaixonar por ele? Foi um processo. Na verdade, comecei a beber vinho faz acho que uns 15, 20 anos. Bom, eu não sou de São Paulo, sou de Jundiaí. Minha família trabalhava com agricultura, plantavam uvas de mesa. E tem a mesma coisa que o Ricardo, mesma história. Tomava vinho de garrafão. Vinho suave. Se preocupa não, que é normal. Eu bato isso aqui o tempo todo. Bom, comigo vai acontecer sempre. Comigo sempre. Então, tá. E a mesma história. Família italiana, descendência italiana, vinho de garrafão. Então, não existe o hábito. E no interior de São Paulo, a gente bebe muito ou cachaça ou cerveja. Essa era a verdade. Então, quando eu me formei, vim trabalhar em São Paulo. Meu primeiro emprego foi aqui. E depois de algum tempo, comecei
os colegas de trabalho falavam, vamos numa degustação de vinho. Foi assim que começou, com uns amigos de trabalho chamando para degustações. Tomei, gostei, me mudei para São Paulo, comecei a consumir nos jantares, comprava as meias garrafinhas, prateleira de supermercado. E aí a gente começou a frequentar umas degustações de vinhos um pouco mais de qualidade superior. A primeira degustação que foi que tinha um Catena, eu falei, nossa, descobri a América. Esse cara. Catena arrasa corações. Sempre. Não é por isso, é porque eu estava comprando aqueles vinhos mais baratos. A qualidade era Também, bem mas a inferior, qualidade né? do Catena também é excelente. É boa, isso, justamente. Então, exatamente, quando você pega um grande produtor que faz um vinho de entrada já de qualidade, Sim. e você está entrando nesse vinho, você está consumindo outros, e depois, naquela época também, imagina o seguinte, a gente está falando dos anos, 20 anos atrás, então vamos lá, você comprava dependendo do produto que você comprava, não tinha uma qualidade tão boa quanto tem hoje. Não chegava tanta variedade. Não, tanta variedade. Você vinha muito vinho duro para você tomar. Tá? Sim. Vamos chamar duro assim para ser gentil. Vinho safado. Exatamente. E também, começando a trabalhar, orçamento apertado, tem aquelas coisas. Né? Todo mundo passa. Então, na história foi essa. Então, foi um processo de evolução. E logo que eu comecei a descobrir esses vinhos de entradas, que eram acessíveis, era super barato. Comprar esses vinhos eram baratos naquela época. A relação dólar era vantajosa. Eu também comecei a viajar. E nessas viagens eu decidi visitar vinícolas. E foi aí que a paixão aumentou. Por quê? Porque eu me apaixonei pelas vinícolas. Pelo enoturismo. E aí o caminho foi sem volta, porque toda vez que eu viajo para algum lugar, eu sempre tento encaixar, sempre tentei. Isso. E a esposa não reclama. Não. A esposa acha bom. Não, ela passou a reclamar depois do perfil. Antes do perfil, não. Por que será? Porque aí você estava muito focado? Porque, na verdade, o perfil te abre oportunidades que você não tem como viajante comum. Sim. Tá? Ele te abre acesso. Vou dar um exemplo. A última viagem que nós fomos, eu perguntei para o importador, por uma região super específica ali, que tem meia dúzia de produtores renomados, os vinhos são caros, na Espanha. Sim. E eu perguntei para eles, você consegue uma visita para mim? Consigo, tá bom, beleza. Marcou lá a visita, o dono da vinícola quis me receber. Ai, que tudo. É demais. É sempre bom. Então, isso te consome muito tempo do teu roteiro. Então, a gente... Vamos lá, é sempre um equilíbrio. A gente não pode ter tudo. A gente trabalha o ano todo lá, consegue fazer uma programação de viagem. Você quer ver o máximo de vinícolas, você quer ver o máximo do lugar onde você está indo. Você tem os dois, tem que compor o pacote, né? E aí, com o perfil, o pacote vinho acabou roubando tempo do outro. Das férias de das vocês. férias, exatamente. Então, tem lá 2 semanas, 3 semanas que a gente vai estar estaríamos em determinado lugar. Então, tive que negociar o quanto o vinho pode ocupar desse espaço. Essa que foi a verdade. E tá certa, né? Tá certo. Acontece. Você sabe que acontece isso com a gente também. Teve uma viagem que eu fiz para o sul do Brasil, que foram 5 dias, 14 vinícolas. Eu estava com 2 crianças e uma idosa, Quase com a minha mãe. 3 por dia. E aí, acabou, me ligaram de uma assessoria de imprensa, então eu estava em Bento, aí depois eu fui para Gramado, Canela, falei, bom, agora era janeiro, meus filhos de férias escolares. Falei, bom, agora é férias. Me ligou uma assessoria, putz, tem uma vinícola aí em Gramado e tal. Aí meu marido, não, vamos, ele é muito, né? Mas eu sinto que isso, tanto que nessas agora não, porque eu fui só para viajar, realmente fazer no turismo, mas nas minhas férias do ano passado, que fui eu e meu marido, nós negociamos 2 dias com vinho, o resto é a gente, porque senão... Senão o perfil, né, ou a sua atividade profissional, ou a atividade de comunicação, acaba tomando muito espaço de uma agenda que já é curta para a gente aproveitar outras coisas. Fora que é trabalho, né, Emerson? Trabalho. Porque você vai degustar o vinho da mesma forma que você degustaria se você e sua esposa de qualquer forma, de férias? Talvez não, porque o produtor está te recebendo. Então é mais tempo, você tem que estar meio preparado para o que vai vir, porque você não pode. O cara chega e fala assim: você gosta da minha vinícola? Você fala, nunca nem vi. Não dá. Né? Exatamente. Você sabe que assim, eu comecei a programar por conta disso. Gente, dá para ouvir? Agora sim, agora sim.
eu comecei a programar férias que não tem vinícolas. Porque meu marido gosta, eu ia falar meu irmão. Meu marido adora, mas quando eu vou viajar com os meus filhos agora, eu tenho evitado. Por exemplo, as últimas férias, fui fazer Estados Unidos, meu filho falou, mãe, não vai ter vinícola, né? Falei, não vai, Vini. Então foram 15 dias num lugar e 5 dias no outro. Que eu falei, não vou postar de vinho. Postei uma ou outra coisa de vinho. Aí as pessoas vêm assim, mas você não está postando nada de vinho? Cara, porque eu estou de férias. Estou de férias. Trabalho com vinho o ano inteiro. Agora, eu não quero saber de vinho. Não quero nem beber vinho. Mentira, bebi vinho, mas você não quer postar. Então, eu acho que faz total sentido. Todo sentido. Sim. Mas aí, voltando à resposta, essa paixão pelo vinho veio das vinícolas, das visitas às vinícolas, Sim. num enoturismo comum. E, a partir daquele momento, eu tenho uma característica muito autodidata para muitas coisas. Então, eu comecei a estudar muito vinho, comprar livros sobre vinhos, pesquisar regiões. Não existia a facilidade da internet com a quantidade de material que nós temos hoje. Hoje, a gente tem muito material escrito, ou áudio, ou vídeo, de altíssima qualidade, disponível e gratuito. Né? Então, Sim. dá para evoluir muito rápido com o teu aprendizado, com o teu conhecimento técnico e teórico. Lógico que o aprender o vinho na prática leva a estrada, você precisa beber. Sim, litragem. Exatamente. E o que eu aprendi nessa história, que mais me agradou nessa história, é você vai num lugar, conhece o lugar e bebe o vinho do lugar. E come a comida do lugar. Porque eu sou taurino, né? Você sabe que comida... Comer e beber com você, né? Exatamente. Coisa boa. Dizem que taurino é meio guloso. Mas e o perfil, Emerson? Como é que surgiu aí o perfil para falar de vinho? O perfil surgiu... a minha ideia era falar o seguinte. Por ser uma pessoa muito reservada, eu publicava muito pouco nas minhas redes sociais. Aliás, a minha rede social, por exemplo, meu Instagram pessoal, não teve uma publicação há 5 anos. Ô, Jesus. Tá abandonado. Está abandonado, exatamente. E assim era antes também do Prefiro Vinho. Eu tinha vontade de publicar algumas coisas sobre as minhas viagens, sobre turismo, porque eu sempre gostei muito de fotografia, igual ao Ricardo. Fazia muita fotografia e ficava com aquele estoque gigantesco de material que não está lá, guardado. Mas não fiz, tá? E aí não... Não. Uma pergunta no meio. A timidez te deixa... Te travava antes? Porque agora não mais, né? Mas antes. Aí, agora também. Nada. Não mudou muita coisa, não. É uma mistura de timidez com uma postura um pouco reservada. Sim. É uma soma das coisas. No meu último emprego, eu estava fazendo... Como surgiu o Instagram? Eu estava fazendo um projeto de uma operação totalmente digital, com todo o relacionamento com o cliente digital. O produto era digital, o serviço era digital, a contratação... Toda a execução ele era focado numa solução digital, no meio de seguros. E um produto que ele tinha características de trazer a tecnologia para dentro da precificação. Então, a adoção de meios de tecnologia disponíveis poderia influenciar no teu comportamento, no teu uso e no quanto você pagaria pelo teu seguro. Nessa construção dessa plataforma, tinha a previsão de a gente utilizar canais de mídias digitais para captação de cliente qualificado, tá? No projeto piloto. E eu estava muito satisfeito com os trabalhos e com os resultados que a gente estava colhendo no ambiente seguro com impulsionamento. E eu resolvi, falei assim, vou fazer uma experiência, vou pegar agora todo aquele meu estoque de material e é um assunto que eu gosto e domino e vou criar um experimento para testar como que é uma comunicação e uma reação orgânica, mas não pode ser seguro, vou falar de um tema que eu não preciso aparecer. Vou falar dos meus vinhos, vou falar dos meus pratos e vou falar das minhas viagens. Essa foi a ideia inicial. Bom, por sinal de eu sair da empresa e o perfil cresceu. Foi isso que aconteceu, em resumo. Na verdade, o projeto lá de seguros continuou na empresa onde eu estava na época. E o perfil acabou... Eu tinha feito lá uns testes e eu peguei gosto por aquilo. Falei, poxa, isso é muito legal. Eu vou investir nisso e vou trabalhar agora com foco de desenvolver a comunicação dentro do perfil. Muito bom. Mas aí você fez essa migração efetiva? Hoje é só com... Fiz. Não, isso já aconteceu faz bastante tempo. A migração efetiva aconteceu já tem uns 3 anos. Tá? Embora a motivação tenha sido o meu emprego, a atividade profissional que eu exercia numa outra área, essa foi o motivador, mas em pouco tempo, a paixão pelo vinho, a paixão pela gastronomia, ter gostado muito do canal de comunicação e da interação que você consegue desenvolver através dele, tomou esse espaço e ele virou uma atividade independente e cresceu.
E o que mais ajudou, na verdade, com o perfil foi o período após 2020. Porque antes de 2020 eu conseguia compartilhar bastante o contexto do vinho, mas poucos outros contextos. Porque não me sobrava muito encaixe de tempo. E a partir de 2020 me sobrou tempo para falar mais de gastronomia, para trabalhar melhor o termo harmonização, por exemplo. E isso impulsiona, porque o vinho ele não é um elemento separado, ele faz parte da gastronomia. Sim. Ele é um elemento integrante, então ele faz parte do dia a dia, do contexto, seja no consumo. Você pode usar no happy hour, mas pode usar para um petisco, você pode usar para uma refeição, em qualquer contexto. Eu acho que trazer essa dinâmica, combinando, falar do vinho, trazendo contextualizado e trazer a gastronomia, que também gosto, para essa dinâmica, ajudou muito a falar sobre produtos, falar sobre o vinho e falar um pouquinho sobre o estilo do que eu gosto de falar. Foi isso que aconteceu. Quero aproveitar. O perfil de ambos vocês fala muito sobre gastronomia, né? Vocês postam muita coisa, videozinho de gastronômico, de receita ou de uma dica. Qual é a relação de vocês com a gastronomia? Bom, eu confesso que até um tempo atrás eu não cozinhava nada. Mentira, Caramba, não mas é você posta uns bolos lá Calma, que eu falo, calma. gente, como que eu vou fazer isso? Ah, e Calma. aquele do aniversário, É. Ricardo. Então vamos lá. Meu aniversário acabou de ser, viu? Mas você pode fazer. É muito lindo aquele bolo. O que acontece? No começo, eu trabalhava na Ford e o Instagram, para mim, era um hobby. Eu chegava de tarde, cara, era o salaminho, o queijinho, a garrafa de vinho. Era o que eu fazia. Eu montava uma tabuazinha. E aí, até o pessoal me perguntava, pô, mas você só posta tábua de frios? Só tábua de frios? Cara, a galera gosta. E eu acho que muitas pessoas se identificam com aquilo. Porque é fácil. A pessoa vai ali no Simples. mercado, simples, pega um queijinho, corta ali. Mas E você ela faz bem bonitinho, viu, Não, Ricardo? Não aí, é. então, mas aí eu tento, né, colocar alguma coisa aí de fotografia para deixar o negócio mais bonito e tal. Mas no começo eu nem filmava montando nada. Eu montava a tabuazinha, colocava a garrafa e tirava uma foto. Então não era muito de cozinhar, não. Mas o Instagram meio que, né, com esse negócio do Reels, a gente é obrigado a mostrar fazendo, né? E o que acontece? Eu comecei a perceber que quando eu postava só a foto, já não estava mais engajando, porque o Reels, o Instagram meio que migrou e ele só dava engajamento para o Reels. O Emerson percebeu isso bem antes e ele já cozinhava. O cara é chefe, entendeu? Já queria participar do Masterchef, é outra pegada. Então Chama ele, Masterchef. ele já fazia pratos e tal. E ele começou a fazer os vídeos, né? Os reels e postar, e ele começou bem antes de mim. E eu ali nas tabuinhas, né? De vez em quando fazia uma brusqueta, um negocinho diferente. Mas não estava mais engajando. Meu perfil estava meio paradão e tal. Eu falei, cara, eu preciso virar. E aí eu comecei a gravar vídeos, reels, montando as tábuas, né? Você pode ver que eu fiz muita tábua de frios, né? E a galera pirava, porque tinha gente que perguntava para mim, pô, mas você não dá aula? É curso de como montar tábua? Eu falei, pô, mas tem isso, né? Tem, pior que tem. Curso de montar E é caro, tábua? viu? Então, eu nem sabia. Então, eu falei, monta não, fica a dica. E eu ali comecei a fazer vídeo o primeiro que eu fiz montando uma tábua, puta, bombou, sabe? O Reels, eu falei, puta, cara, eu tenho que migrar. É isso. Eu tenho que migrar e aí eu comecei a meter a mão na massa. A verdade é essa. Eu sabia fazer, assim, lógico, noção, fazer um arroz, um feijão, uma comidinha simples, eu sabia fazer. E aí eu comecei a, sair um pouco da tábua e faz uma brusqueta, coisas fáceis, né? Porque eu não tinha ainda esse dom que o Emerson tem de cozinhar. Aí, de um tempo para cá, é que eu tô meio que aceitando alguns desafios e metendo a mão na massa mesmo. Eu olho, às vezes, vídeo de alguns chefes, né? E eu vejo como ele faz e eu vou lá para fazer, entendeu? Às vezes nem sei se vai dar certo. Dá certo a maioria, Ricardo? Alguns dá certo, outros... Porque uma coisa... Outros você finge que deu e tá tudo certo. Uma coisa é você fazer a comida e comer. Outra coisa é você gravar. Putz, comida... Sozinho, que nem que eu boto um tripé. Eu tenho que pôr o tripé. Aí eu vou lá, tenho que fazer, filmar tal. Puta, mas tem aquele outro processo lá. E aí não pode parar aqui. A câmera é a mesma. Tem que gravar aquele lá. Então, é difícil. Emerson, você teria que ter 2 ou 3 coisas para poder filmar. E eu não tenho. É só um celular. Mas aí eu comecei a meter a mão na massa, sabe?
comecei a fazer alguns pratos, né? Alguns ficaram muito bons, outros nem tanto. Mas eu tenho gostado bastante dessa parte da gastronomia. Eu acho até que meio que me abriu um leque, de repente, eu fazer estudar algum curso de gastronomia. Olha, porque uma coisa que eu me identifiquei. Né? Hoje em dia, pô, minha mulher já me bota na cozinha para fazer comida. Ricardo, já Qual é é o nome dela? É Jeane, Maria Jeane. Jeane, Manda bota bala, ali. amiga. Não, e meu Ricardo, filho é também. seu turno. Vai pra cozinha. Chega de domingo, meu filho, ô pai, tem que fazer aquele macarrão lá. Ah. Porra, meu, eu nunca fiz, né? Mas é legal. Fiz uma massa lá com molho de macarrão pronto. Todo mundo adorou porque era com linguiça e falou, nossa, mas ficou muito bom, não sei o quê. Ó, quem faz um macarrão bom com linguiça. Ó. Então, Mas eu só faço essas... sabe, hoje em dia eu tô me arriscando mais, sabe? Metendo a mão na massa, que nem recentemente recebi um bacalhau lá para fazer. Meu, nunca fiz bacalhau na vida. Ficava perguntando as coisas pro Emerson. E aí, Emerson, o que tem que fazer? Olha, tira o sal assim, assim. Ele me deu umas dicas, né? Alguns vídeos eu peguei da internet, como é que preparava e tal. Cara, mas ficou muito bom. O bacalhau ficou muito gostoso, ficou muito bom. Aê. Eu adorei o resultado e isso vai te estimulando, né? Com certeza. E aí você tem mais vontade de, porra, vou meter a mão na massa e fazer uns pratos legais com vinho, né? E eu até, não é porque ele está aqui não, mas eu me inspiro bastante nele. Oh. Meu Ó. Deus. Coração. Não verdade, falo que eles porque- são meu casal favorito da internet. faz Almas gêmeas, almas Ele faz gêmeas. uns pratos bacanas lá, puta, eu falo, puta, eu não vou conseguir fazer Ele manda isso. muito bem, Não, ele né? manda, eu sempre vou lá. Eu falo, E muita coisa eu faço. adorei. Que ele Amei faz, eu esse aí, faço vou fazer. Mas, eu faço um monte. mas o Ricardo ele não está contando uma coisa que é o seguinte: ele e a esposa dele, eles têm um background, uma história com a confeitaria. É, da dos parte bolos. do bolo, né? Então, para quem já tem da parte da confeitaria, migrar para não é tão difícil. Eles Do já doce sabem. pro salgado, Não é. né? Não Porque é a tão confeitaria é difícil. Então, exatamente. do bolo, né? Então- O que acontece? A minha mulher, ela, já um bom tempo atrás, ela fazia bolos e era muito bom e a turma começou a falar, pô, mas e aí, por que você não faz para vender, né? Esses bolos? Aí ela começou a pegar encomenda de fazer bolo de aniversário e tal. E teve um momento que ela não estava dando conta. Às vezes tinha que entregar 4, 5 bolos num dia só. E eu comecei a ajudar. Entendeu? O que tem que fazer? Tá, não sei o quê. Pum, eu ia lá, fazia massa. Ela fazia de botava casa mesmo, Em casa, Ricardo. tudo em casa. Não tem... Legal. E aí teve dia, que a gente passava o final de semana inteiro fazendo bolo. E ela não dava conta sozinha, porque, gera louça pra caramba. Então, uma hora eu estava lavando louça, outra hora eu estava fazendo bolo. E eu fui aprendendo. E teve um momento que ela estava confeitando um bolo e eu confeitando o outro, porque eu falei, mano, daí, eu vou fazer. Pá, e fui aprendendo. E hoje em dia, na verdade, quem confeita os bolos lá em casa sou eu. Ah, que legal. A minha legal. mulher, ela faz a massa, faz o recheio. E na hora de confeitar, eu que meto a mão ali na massa para confeitar, que eu já peguei meio que prática mesmo. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas foi você mesmo que fez esse bolo? Foi eu que fiz esse bolo. Duvidamos! E esse a gente bolo tá de esperando. A chocolate... gente tem que ir lá gravar. Vamos gravar? E esse Grava bolo com de você e com chocolate aí que eu postei Parte agora, dois. eu fiz inclusive até a massa. A Jane até fez o brigadeiro, mas a massa do bolo fui eu que fiz. E eu que bolei o que eu iria fazer para confeitar, confeitei o bolo. Mas assim, a gente tem já já trabalha com isso já tem um tempinho já. Que gostoso. E eu acho que outra coisa falar do Ricardo que ele comentou, uma coisa é a seguinte: a gente a gente se encontrou assim por acaso nos eventos, porque ele já ia bastante. Depois você conta como é que vocês se conheceram. Acho Vocês que- A lembram? gente vai chegar Mas lá. acaba o que primeiro você ia vamos- falar. Tá bom. A gente se conheceu, depois eu comecei a se chamar, depois dele, ele já frequentava, ele já olhava o Ricardo e falava assim, nossa, um dia eu chego lá. Não, mas assim, desde sempre, sei lá, leva um tempo até você criar uma sintonia, mas logo que a gente começou a se aproximar nos eventos e trocar, conversar sobre, se conhecer como amigos e sobre o vinho, a gente sempre teve uma postura muito colaborativa. Eu acho que isso é muito legal de falar. Isso é importante. É muito, muito importante. Então, por exemplo, nunca teve, assim, você... Vou dar um exemplo. A gente já fez A gente cobertura não tem de rivalidade, eventos. né? Poxa, não, fala assim, poxa, minha foto ficou ruim, me empresta uma das suas que você não vai usar? Sim. Tá tudo bem, Eu não claro. consegui tal pessoa falando, me dá o trecho da fala. Sim. Pronto. Eu estou sem ideia. Não, pô, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, essa postura colaborativa
é muito bacana que tem que a gente construiu, tá? E eu acho que isso é legal no ambiente da divulgação do vinho ou da gastronomia. Então, uma outra coisa que eu queria falar sobre os comentários isso dele. é importante. E a gente sente com vocês também. Já vocês me acolheram muito bem. Eu vim depois e é isso. Filma ao contrário, Carol. Sim, né? O Emerson, Carol, vira o celular. Ou foi você? Ou foi você falando Foi do. ele. Vira o celular ao contrário, né? Não filma de comprido. Põe a câmera para baixo, segura ele assim, porque a imagem, olha a diferença. Pô, não faz. Cara, colheram e colaborando. Eu acho que a gente tem essa característica assim, de colaborativa. A gente não tem por que segurar, passa para frente e vai. Quanto mais a gente contribuir para que a comunicação do vinho melhore, ou da gastronomia melhore, melhor. Concordo. Melhor para todo mundo. Né? Então, desse ponto. A gastronomia, para mim, surgiu mais ou menos junto com o vinho. Quando eu me mudei para cá, eu morava sozinho. Depois de algum tempo, eu enjoei dos congelados para o jantar. Começou a passar mal. Exatamente. Minha mãe já não aguentava mais fazer congelado naquela época. E despachar para São Paulo. Abri a geladeira, um monte de arroz e feijão da mamãe. Era o arroz e feijão, vai até quarta e de quinta se vira. Pede pizza. Exatamente. Não, na verdade, eu comecei a sentir necessidade de fazer algumas coisas básicas. E aí eu comecei cozinhando. Saladas, massas, o arroz e feijão básico. Risoto. Não, aí O risoto veio depois. E me fala uma coisa, vocês nunca pensaram em fazer um e-book, um cursinho pequenininho pro Insta, aquela coisa rápida, fast? Vamos. Curso não, mas a gente às vezes troca umas figurinhas de... Falei, pô, mas a gente precisa fazer alguma coisa junto, cara. vocês estão precisa. bem. Agora Carolzinha, conta. Vem ali, por gentileza. Conta como é que vocês se conheceram. Vocês lembram o primeiro evento que vocês fizeram juntos? Eu não me lembro exatamente o primeiro evento que a gente fez junto, mas eu lembro um que a gente conversou bastante. O primeiro que a gente conversou bastante. Isso eu me lembro. Nós fomos convidados para uma cervejaria. Nada a ver com vinho. Tem alguma coisa errada. Que aí, estava gente. fermentando, que estava fazendo o seu vinho. Desculpa, deixa eu começar tudo do zero, que eu troquei todas as bolas. Não tem problema. Nós fomos convidados por uma cervejaria artesanal que estava fazendo vinho no método... O vinho não, a cerveja como se fosse o método Charmat. Numa vinícola ali em São Roque. Foi? Foi na Góis. Na Vinícola Góis. Isso, exatamente, foi na Góis. E o que acontece? A gente se encontrou aqui em São Paulo, na cervejaria lá aqui de São Paulo, Verdade. e tinha um ônibus que nos levava daqui de São Paulo até São Roque. Sentamos nós dois, né? Um do lado do outro. Porque eram os dois do vinho, Os né? dois do vinho, O resto era só tudo da cerveja. cerveja. Exatamente. A gente até ficou se perguntando, mas o que nós estamos fazendo Aqui. aqui? Porque era um negócio de cerveja e a gente ficou meio assim, por que chamou duas pessoas do mundo do vinho, né? E aí, quando a gente chegou lá, é que a gente foi entender Sim. que a cerveja ela era feita no método Charmat, exatamente igual um espumante. E a gente até então não sabia, porque era uma surpresa. Nem o pessoal que estava indo não sabia o que era. Olha que E a gente também interessante. ficou assim, o que esses caras chamaram a gente? E a gente descobriu depois, né, quando chegamos lá, porque essa cerveja era feita na vinícola. E eles usavam a autoclave, né, da vinícola para fazer a cerveja. A garrafa era de cerveja, a pressão era igual a garrafa era igual de espumante, até a pressão que ele tinha Olha, tá. era igual Sim, a tudo igual. Será que eles se inspiraram na Deus? Que a Deus é uma... Provavelmente. Provavelmente. Exatamente. Mas a Deus não é Charmat, é tradicional, né? Não, Método- essa é Charmat. Essa é Charmat, não, mas eu quero dizer assim, na Sim, construção sim, da sim. cerveja, Talvez. né? Sim. E é verdade. E a gente foi conversando porque a gente falou assim, puta merda, o que nós estamos fazendo aqui? Exato. E esse dia foi legal, porque você tem lá 1h e pouco de trajeto de ida e de volta, portanto, a gente ficou 3 horas juntos. Tivemos a oportunidade de conversar bastante. E aí deu para perguntar da família, perguntar de história, de profissão, de não sei o quê, como surgiu o vinho para ele, como surgiu para mim. E dali surgiu a amizade e dali seguiu. E tudo a ver, porque vocês dois são super reservados, super tranquilos, assim, tem uma aura bem tranquila. Quando eu conheci o Ricardo, conheci nessas idas também, eu não conversava muito com ele ainda, eu achava ele até um pouco metido. Falava, "Gente, será que Olha, eu-" tá vendo? Nada, Eu falava assim, Só é Revelações. tímido mesmo. Pois é, daí um dia eu falei pro Deco, assim, falei, nossa, o Ricardo, eu acho ele tão metido. Eu falei, eu nunca conversei com ele. Ele falou assim, primo Juliana, ele é super tímido.
A hora que você conseguir conversar com ele, você vai saber. Pois, dito e feito. Não sei o que aconteceu, não sei onde eu conversei, não consigo lembrar. Mas eu falei, cara, você tem razão. O Ricardo é muito tímido. Aí depois fui encontrando o Ricardo nos eventos. Já dei até umas caronas pro Ricardo. Não, mas olha que curioso, né? É porque você não tinha se aproximado. Não sei se é pelo meu jeito, né, Ricardo? Eu comecei a segui-lo, aí ele passou a me seguir, a gente interagia em redes sociais, e acho que foi exatamente Sim, o mesmo ele, percurso não... com o Emerson. E aí, em algum momento, a gente se encontrou num evento. E a pessoa se dá liberdade, né? A pessoa não tem comportamento. Aí eu já cheguei, E aí? tudo bem, então. E aí, cara, ele foi... Não, ele parecia que a gente assim, era tudo amiga. bom, querida? Se fecha, mala véia. Mas aí parecia que eu já conhecia, e aí, cara... Primeira lembrança que eu tenho da Carol, Ai, assim, que medo. do Instagram, a gente tava naquela viagem dos vinhos verdes, e a gente tava lá na região dos vinhos verdes e tal, e eu postando, né, tudo da viagem. Ela fez um vídeo falando assim, Ricardo, você já cumpriu o seu papel. Eu fui influenciada por você, fui no mercado, olha, comprei uma garrafa de vinho verde porque eu fiquei morrendo de vontade de tomar vinho verde, e fez um stories falando. E eu até estava lá com os produtores na época, eu falei, olha só, essa daqui foi influenciada. Já fez uma moral lá. Eu lembro, foi isso aí. Ela fez e postou, falou, olha, o Ricardo tá lá na região dos vinhos verdes, siga o perfil dele, não sei o quê. Eu falei, puta, que legal. Agora, o Emerson, eu acho que a primeira vez que eu conversei com o Emerson foi no Wines of Argentina, A Ju no tem passado. boa memória dessas coisas, gente. Porque Ela é minha ele biblioteca. foi lá na minha bancada, porque eu estava na bancada Arco-Íris, né? Aí ele chegou e falei, puta, eu te conheço, você não me conhece, mas sou a Juadade. Daí ele ficou pensando, eu falei, cara, eu não te conhecia, eu conhecia seu nome, mas eu não conhecia você. Ele falou, desculpa que eu não te reconheci. Eu falei, não, tá tudo bem, você não precisa me reconhecer, eu não sou famosa. Tá. E o Emerson também não aparecia no Instagram. É mesmo. Você conhecia o Prefiro Vinho, mas não conhecia mas o eu Emerson. conheci o Emerson, assim. Então, foi a primeira vez que eu vi o Emerson, mas também, assim, converso pouco com ele, porque eu encontro ele menos do que o Ricardo. E acho ele também mais tímido que o Ricardo. Acontece. Vamos brindar, gente, que chegou nosso vinho aqui, Saúde que a gente tá falando muito, saúde. bebendo pouco. Gente, queria dizer que ainda tá um pouquinho quente, porque não deu tudo bem. tempo hoje, tá bom? Esse espumante é muito bom. Uau, muito legal. Vinhaço. Demais. Esqueci até o que Precisava eu ia estar um falar. pouquinho mais gelado, mas ele é muito bom. Tá, tudo bem. Pessoal, vocês se incomodam de chamarem vocês de blogueirinhos? Nunca ninguém me chamou de blogueirinho. Você é blogueirinho. Você se incomodou? Não, na verdade, assim, eu acho que tudo depende da intenção. Como tudo na vida. Tá? Então, se a pessoa te chama... Pode ser blogueirinho, pode ser qualquer outra coisa. E pode ser em qualquer outra atividade sua, profissional, ou hobby, ou o que seja. Com intenção de agredi-lo, é ruim, né? Sim. Mas se a pessoa não tem intenção, uma piada, uma brincadeira, vai passar batido, como tudo na vida. Comigo nunca aconteceu. Até acho que por ser muito tímido, muito fechado, muito na minha, talvez as pessoas não tenham... Tudo bem, você pode, o cara vai. Manda, vai, solta, vai. Com exceção da Carol, que se dá liberdade, né? Mas assim, não acontece. E eu acho que também não tem por que você levar esse tipo de comentário, vamos supor que vem através das redes sociais. Porque lá o perfil é aberto. Qualquer pessoa pode entrar ali e falar o que quiser, à vontade. Então não tem por que você direcionar o seu entendimento, as suas emoções, suas ações por conta de comentários que você perceba que está carregado de algum problema que seja da própria pessoa ou da própria índole e caráter da pessoa, ou de um momento de situação que ela tem alguma questão com aquilo que ela vê e imagina de você e sequer conhece. Então não dá para perder seu tempo com isso, se abalar com isso. Então, para mim é diferente. Eu também acho que comigo nunca aconteceu de me chamar de blogueirinho. É assim, né? A pessoa influencer, né? Influencer, blogueiro, eu acho que a gente faz um pouquinho de tudo, né? Quando a gente está nos eventos, tal, a gente, né, acaba sendo meio blogueirinho, né? Blogueiro, né? Mas eu prefiro dizer que a gente é criador de conteúdo, assim como está lá no Instagram, até porque a maior parte daquilo que a gente posta, a gente cria o conteúdo,
né? A gente faz conteúdo, mas eu não me incomodo em nada. Pode me chamar de influencer, de blogueiro. As pessoas, elas... Desde que não seja, que nem o Emerson falou, de uma forma que você perceba que a pessoa tá meio que querendo, sabe? Aí fala, mano... Mesmo essas, você sabe que às vezes as pessoas acham que vão me ferir de alguma forma. Ai, chegou a blogueirinha. Ai, a blogueira. Gente, olha, ganho bastante dinheiro, viu? É isso. E pra mim, não é nenhum... Ai... Às vezes a gente... Isso que você tá tentando fazer é tentar me diminuir? Não, porque, assim, a gente vende hoje a nossa imagem. Exato. Uma pessoa que consome o seu perfil pode muito bem consumir o meu, mas pode falar, puta, nada a ver a Carol. A mesma coisa vocês dois. Então, quando a gente fala desse ambiente de cooperação, acho que é muito isso. O meu perfil é a Carol. Então, a pessoa pode até se inspirar, como você falou, puxa, me inspirei no Emerson, mas não é o Emerson, é o Ricardo. Exato. E é isso, essa foi a nova vida que eu escolhi. Aí a pessoa acha que isso é de alguma forma pejorativa e eu só lamento, porque eu acho que diz muito mais respeito a ela, as frustrações dela, talvez a incapacidade dela de se comunicar bem, de influenciar, porque influenciar é muito mais que isso. Então, diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre mim. E diferente de vocês, que são pessoas reservadas, eu ouço bastante isso. Mas não muito. Ai, chegou a blogueira. Ai, eu falo, isso era para ser uma ofensa. A gente, às vezes, percebe um certo olhar meio torto para os blogueiros, assim, sabe? Assim, não é blogueiro, né? Esses blogueirinhos, né? Por quê, né? Você chega num evento, num almoço, num jantar, né? Você vê aquele pessoal todo lá e tal. E aí você meio que começa a pegar as garrafas. Posso tirar uma foto? Assim? Posso filmar pessoal... você servindo? Isso! E aí o pessoal te olha assim. Fala, gente, mas a gente comunica através de fotos e vídeos. A gente precisa criar o conteúdo. É lógico que a gente vai escrever também alguma coisa, né? Mas o Instagram é isso, é foto e vídeo. E a nosso meio de comunicar é esse, né? Então, a gente quer filmar garrafa, a gente quer, às vezes, filmar o cara servindo, porque eu vou montar um videozinho e isso aí é importante para mim. E é dessa forma que eu me comunico com as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, então, já dessa questão que a Carol levantou. Ser influenciador hoje, ou blogueiro, chamem da maneira que vocês quiserem, criador de conteúdo, virou uma profissão? As pessoas vão atrás de vocês, já que você falou que vocês são colaborativos entre vocês, vocês acham que as pessoas se inspiram em vocês para fazer, vão lá e perguntam como é que faz isso, como que você cria isso? Então, assim, virou uma profissão, as pessoas realmente se inspiram em vocês e vocês gostam de receber esse tipo de pergunta? Sim, eu acho que sim, porque eu acho que até esse termo influenciador, eu acho que a gente acabou influenciando muitos perfis de vinho que começaram depois de mim. Porque a gente eu comecei em 2017, acho que o Emerson... 18, acho. 19. Mais ou menos na mesma data. E de lá para cá tinham poucos, alguns acabaram saindo, sumindo, e surgiu muitos. Então, eu acho que, de certa forma, a gente acaba meio que influenciando algumas pessoas, várias pessoas entraram para fazer cursos de vinho perguntando para mim. Falou, pô, Ricardo, mas tal, o que você acha do curso tal? Você estudou lá? O que você achou? Não, achei super legal, tal, é assim, assim, assim. Puta, cara, eu vou fazer também, estou apaixonado por isso, eu quero estudar, quero aprender. Então, eu acho que a gente acaba influenciando, né? Eu conheço várias pessoas que entraram para fazer a BS porque viu o que eu fiz e me perguntaram e eu falei, pô, é legal, tal. E hoje elas estão aí, montaram o perfil delas também e elas estão ali comunicando. E eu acho assim, cada um comunica de uma forma, tem espaço para todo mundo, né? Tem pessoas que é mais didático, que gosta de ensinar e explicar, e eu acho isso muito legal. E cada um transmite quer falar do vinho de uma forma, né? E para você virou profissão? Então, para mim não era, né? Porque eu trabalhava na Ford, eu tinha meu salário e tal. Mas aí o que acontece? A Ford fechou, a Ford foi embora do Brasil e veio a pandemia. E eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa e o Instagram me abriu muitas portas, entendeu? Então, assim, eu posso falar hoje que... Sabe, eu visitei 56 vinícolas até agora,
todas elas através do Instagram. Demais. Então, isso me ajudou bastante. Tenho um bom relacionamento com todas as importadoras, com produtores. Então, isso me ajudou bastante a ter isso hoje como uma profissão. Legal. Então, assim, você fala assim, Ricardo, hoje o Instagram paga todas as suas contas? Não. Mas Ainda eu já... não. Ainda não. Né? Poderia ser muito mais do que a gente gosta, mas eu acho que é um processo, sabe, gradativo. Quando eu comecei, não tinha nada disso. Mas hoje em dia o pessoal já te procura para fazer uma divulgação de uma região, para fazer uma divulgação, sabe, de vinhos daquele determinado país, daquela determinada região. E isso, sabe, tem me ajudado bastante. Eu confesso que eu ainda pretendo trabalhar com vinhos, sabe, não sei, de repente trabalhar numa importadora, trabalhar como sommelier em algum lugar, montar um negócio, não sei, montar uma loja, montar um site, não sei ainda. Mas eu pretendo levar isso, sabe, como profissão e viver disso. Mas já é profissão, né? Sim, Vocês fazem sim. muito bem isso. Eu acho que a gente... Hoje, o meu Instagram, para mim, é trabalho. Então, assim, eu não posto nada lá que... eu até gostaria, às vezes, de chegar e postar qualquer coisa e tal, mas não. Eu posto aquilo que realmente é trabalho. Vai te dar retorno. Sim, é trabalho. É trabalho. Bom, falar algumas coisas complementares ao que o Ricardo disse. Eu vou voltar à primeira resposta que você falou ainda do blogueirinho, de um contexto que é muito comum. Quem faz comunicação digital é diferente de quem faz comunicação tradicional. Sim. Tá? Quem comunica sem ter uma formação específica como comunicador para tal, enxerga esta oportunidade diferente de quem estudou e vive daquilo. Sim. E esses públicos convivem e compartilham do mesmo espaço hoje em dia. Então, há evidentemente, um tempo para que essas pessoas diferentes que trabalham com o mesmo intuito se entendam, né, no compartilhamento do espaço e da percepção de como cada um gera o seu trabalho. Eu acho que isso é importante dizer. Então, eu vejo isso tem melhorado. Eu acho que quem trabalha com comunicação tradicional e acaba convivendo com a gente, começa a entender o nosso contexto, e a gente também começa a entender o contexto dele, que é diferente. Você está no dia a dia do cara produzindo material e vendo como ele trabalha, o que ele vai fazer, como que é a relação dele, e ele te contando, quando você compartilha, por exemplo, a gente viajou com jornalistas tradicionais. Pô, tá bom, o cara vê como a gente produz o nosso material, a gente vê como ele produz o dele. E a gente está ali o tempo todo junto e você consegue entender essa dinâmica. Isso é muito bacana. Exato. Então, acho que isso, com o tempo, vai amadurecer, isso vai acontecer e esses espaços vão se equilibrando. Tá? Primeira coisa. Segundo, você perguntou se o Instagram é profissão. Não, para mim não é. Não virou profissão. Não virou profissão. Mas, igualmente o Ricardo disse, uma coisa embora não seja profissão, sempre foi trabalhado com profissionalismo. Isso. É importante entender essa diferença. Então, a construção de todo o que a gente faz no perfil, a gente sempre coloca profissionalismo. Eu sempre enxerguei o meu perfil como uma empresa. Isso. Tá? Ele é o Prefiro Vinho, ele não é o Emerson. Legal. Se eu quisesse falar do Emerson, falaria lá no meu perfil pessoal. Sim. Isso. Que eu não trabalho. É evidente que as pessoas, depois de um tempo, elas querem saber quem é o cara que está por trás do Prefiro Vinho. Eles querem que você apareça, ou do Bons Vinhos. Eles querem humanizar de alguma forma um pouquinho, escondendo o jogo, O Ricardo. Emerson demorou para aparecer. E eles querem humanizar de alguma forma um pouco, né? Exatamente. Existe essa... Óbvio, a pessoa quer saber quem que cozinhou isso. Muitas pessoas perguntam, foi você que fez? Exato. Foi. O bolo ninguém acredita. A minha mão tá ali. Eu mesma. A minha mão tá sempre Minha ali, mão né, tá lá. Emerson? Fala assim, ó, fui eu que fiz, fui eu que comi, inclusive engordei 12 quilos nos últimos 2 anos. Nossa, ele devia ser magricelo, porque ele tá super bem. Não, Mesmo ainda. Tá fit. Eu consegui devolver 6. Não, mas isso que o Emerson falou... Devolver. Devolvi. Devolvi 6, tá, volta. Eu não quero. Eu não pedi de volta. Eu também não quero. Não quero. Dá para o Ricardo. Então, mas essa visão de você enxergar o teu perfil com profissionalismo ou com independência ajuda você a ter uma comunicação que funcione com as pessoas. Tem um direcionamento claro que Legal. você quer fazer. Isso é bacana. Né? Muito legal. Não é um conjunto de qualquer coisa. E isso eu acho assim, se influencia ou se não influencia, até certo ponto você vê que as pessoas usam você. Eu trago da seguinte forma. O meu perfil serve de referência, assim como o do Ricardo, para muitas pessoas que querem
buscar alguma informação rápida ou que querem receber aquele conteúdo. Eu e o microfone, né? Uma hora a gente se entende. Você já viu quantas vezes eu bati hoje? Pois é, eu acho que a gente vai fazer uma tabelinha. Vamos ver quem ganha hoje. Mas voltando. Então, na verdade, isso serve para as pessoas tirarem como referência. Se elas vão ser influenciadas ou não, até que ponto, eu acho que isso a gente não consegue ter a dinâmica. E uma outra coisa que você falou sobre tirar renda sobre isso, de forma complementar. Eu acho que quando a gente olha o marketing de influência e quando a gente olha o social commerce no Brasil, ainda é muito iniciante, é muito júnior. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, esse mercado já é muito bilionário. As verbas que andam de marketing destinado a esse mercado é grande. O social commerce funciona com bastante eficiência. E tudo que funciona nos Estados Unidos, de uma certa forma, acaba funcionando no Brasil, né? Então, vou dar um exemplo. Um produtor de um vinho em latinha, lá da região de Vinho Verdes, tá? Decidiu que, antes de lançar a lata no Brasil, ele ia lançar nos Estados Unidos, porque se funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil. Interessante. Deve ter alguma dinâmica de mercado. E a gente consome muita coisa americana, né? Muito conteúdo americano. Eu acho que tem muito o estilo de consumo. Tudo bem, parecido. tem o poder econômico, tem uma série de diferenças gigantescas, né, culturais, mas o que geralmente, muitas coisas que funcionam no mercado de vinho lá, pode ser replicado aqui, né, guardadas as proporções, claro. Sim, claro. Então, eu acho que essa parte do que a gente vê, essa parte do marketing de influência ou do social commerce mais evoluído lá, de uma certa forma, acho que o mercado brasileiro vai avançar e vai evoluir. E eu acho que ele pode abrir isso com uma certa perspectiva mais profissional num médio prazo. Hoje eu ainda acho que é um mercado, eu acho que do ponto de vista de profissão, ele ainda é muito, está engatinhando. Mas já melhorou bastante, né? Muito. Melhorou. 3 anos atrás, esquece. Hoje as marcas já veem as pessoas com potencial. Exato. E muitas vezes, que é o que acontece no meu caso, eles são complementares, né? Então, a minha renda não vem só de Instagram, mas o Instagram, as pessoas chegam para mim, para eu fazer eventos, através do Instagram. E muitas pessoas, até que já me conheciam como advogada, falam, você está trabalhando com isso. Então, é uma forma, porque a gente perde contato com as pessoas. Fala, pô, minha empresa precisa de um evento assim, assim, assim. Eu via você dando evento. Eu fazia, né, gente, treinamento de assédio moral, sexual, justa causa. Então, eu via esse tipo, agora eu quero que você comunique vinho. Então, também pode ser complementar. O Ricardo falou que talvez tenha aí um projeto. Quem sabe um restaurante, Ricardo. Sabe, né? Futuro, né? O chefe. Olha aí. O chefe você já Emerson tem. Cozinho Salgado, Ricardo Doce. E a gente vai lá comer. E a gente vai comer. Olha aí que beleza. Eu acho perfeito. É a divisão Quem perfeita. sabe, né? Mas, gente, Eu levo o vinho, inclusive. não, né, Ju? A gente tem que comprar o vinho do restaurante Mas dele. vai que não tem o vinho que eu quero. Aí eu vou pagar rumo, ué. Meninos, quem é a referência para vocês no mundo dos vinhos? Referência. Pode ser um produtor, uma pessoa que você gosta, um enólogo. Educador? Ou até um influenciador? Enfim, sei lá. Cara, assim, de influenciadora, a minha referência é o Emerson. Ai, que fofos! Eu acabo me espelhando em bastante coisa que ele faz. Agora, no mundo do vinho mesmo, a gente acaba criando, assim, até um certo respeito por algumas pessoas, né? Eu tenho bastante respeito pelos professores dos cursos que a gente faz, né? Então, sabe, o Arthur é um cara que, é um cara foda, o Borges. Então, assim, eu tenho bastante admiração por esses professores aí que me passaram, me transmitiram um pouco aí do que eu aprendi. Então, admiro bastante. Estão lá, né? Já até hoje aí falam muito bem de vinho, conhecem demais, então... É uma pergunta difícil, sabia? Assim, é óbvio que tem uma relação mútua entre eu e o Ricardo, assim, de construção. Eu acho que, assim, então, a gente construiu isso juntos, com o tempo daquela colaboração. Então, ele me olha como referência, eu olho dele como referência, isso é natural. Eu acho que eu olho mais o perfil dele que o meu. Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer algo parecido com isso aqui. É a sua vitrine. Deixa eu ver. Tá aí, deixa eu ver os vinhos que ele está tomando. Que eu quero esse. Eu acho que assim,
uma coisa muito legal que o Ricardo falou, eu acho isso bastante interessante. Eu vejo do Ricardo, embora não tenha feito um curso de sommelier ou um W7 ou qualquer coisa nesse sentido, eu vejo com ele e vejo de muitas pessoas que se formaram um respeito pelos formadores. Isso eu acho muito legal. E isso eu consegui observar em vários eventos que eu participei, em que são professores que eles falam, poxa, foi meu professor, eu sou agradecido. Eu acho isso muito legal das pessoas que estão numa determinada profissão, que receberam a transmissão de conhecimento, ter essa fala do Ricardo, de falar assim, poxa... E onde eu encontro eles é professor. Ah, Ô, eu professor, também. tudo Normal, bom? né? Professor, tudo bom? Eu acho muito legal isso do ponto de vista da sua pergunta, de quem te influencia, esse respeito a quem transmitiu o conhecimento para te ajudar a crescer. Ah, Ponto. que Primeiro, legal. achei muito legal a resposta dele. Preciso fazer um curso para poder fazer isso também, então. Aí, a Bess. A Bess me patrocina. Me né? patrocina, Bess. Menos. Eu vou falar uma outra coisa diferente. Eu acho que, independente... Quando a gente fala assim, admirar, a gente consegue ver várias coisas que a gente vai olhar, poxa, tem enólogos premiados, consultores referência no mundo inteiro, gente que fez um vinho que mudou uma indústria. Então, a gente poderia citar diversos nomes. Mas o que eu acho legal dizer é que o trabalho de comunicação com as redes sociais, seja ela qual for, no nosso caso o Instagram, mais fortemente, nos permitiu conhecer essas pessoas, muitas vezes. Ah, que demais, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que Susana Balbo é uma referência como mulher para o vinho na Argentina e na América como um todo. É uma referência A rainha pra- da Torrontés. Não, e é uma referência para o vinho do Sim. mundo, independente, E né? a gente teve a Pro mundo, oportunidade de exatamente. conhecer. Então, Eu também. exatamente. Ah, só eu, então. Desculpa. Eu não. Suzana. A gente vai precisar se conhecer. Então, quando você tem a oportunidade de ser convidado para ir a um lugar onde essa pessoa vai falar e tem um tempo para conversar com as pessoas e tem um tempo de te dar um pouco da tua atenção, você fala, isso é muito bacana. Então, acho que mais do que quem são as referências é dizer que esse tipo de trabalho, e ele não deve ser uma coisa exclusiva ao mundo do vinho, provavelmente em diversas outras atividades e Sim. indústrias existam, te abrem essas oportunidades. Muitas vezes tem mais valor do que o próprio dinheiro em si na questão do que você está fazendo. É muito bacana você ter a oportunidade de ver pessoas que fizeram grandes trabalhos no mundo, que são reconhecidos no mundo todo, estão ali disponíveis e acessíveis para você trocar uns 5 minutos ou te dar uns 5 minutos de atenção. É bem legal isso. Ou só ouvir falar, né? Às vezes a gente fica assim. Não, e até quando você, às vezes, viaja, você vai numa vinícola, cara, o cara vem te receber, o dono da vinícola, sabe, o enólogo, e você vê a atenção, sabe? É muito gratificante você Eu acho complementando isso que o Emerson Com falou. certeza. Eu acho que isso que é mais legal de dizer, que essa é a oportunidade que o trabalho das redes sociais te dão. E olha, o nosso perfil não é gigantesco, o nosso perfil não é tão grande. Então, Mas é que também tem uma a gente tem que pensar na referência. Quando a gente fala, por exemplo, de moda, os perfis, eles têm uns números, 7 milhões de seguidores. Enfim, tem números astronômicos. Quando a gente fala do mundo dos vinhos, como ele é bem nichado, um perfil de 100 mil seguidores é um perfil muito relevante. Então, a gente tem que entender o contexto. Eu Então, concordo. você não venha com modéstia. Sim. tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, não me venha com modéstia. Agora vamos fazer o seguinte. Agora eu vou começar as perguntas boas, tá? Vocês bebem com qual periodicidade? Bebê. O Bebê, Ricardo não e o degustação. Emerson. Não Bebê. bons vinhos e o prefiro vinho. Prefiro tinto. Prefiro tinto é a concorrência. Eu prefiro todos. Prefiro vinho. Desculpa. Vamos lá. Vou responder. Vamos mudar a ordem dessa vez. Eu acho que eu bebo umas 5 vezes por semana. Tá bebendo Uma bem, hein? tacinha, uma Uma garrafa. taça. Uma taça. Então, esse é um ponto bastante importante. Vamos lá. Quando eu não tinha o blog, não era blogueirinho, Blogueirinho. não era blogueirinho, eu bebia uma garrafa na sexta, uma garrafa no sábado, ponto. E era garrafa. Sabe? Com o trabalho do blog, você acaba bebendo mais vezes por semana. E uma coisa que foi bastante legal deste processo, nessa transformação, que de abrir uma garrafa e beber a garrafa, e abrir uma garrafa e perder o vinho porque não consumi tudo, porque eu comecei a beber diariamente, criar uma dinâmica que consiga beber uma taça por dia. Ponto. Então, é muito raro eu beber 2 taças por dia. Muito raro. Muito raro.
exceto quando tem algum jantar, quando vai amigos. Vamos supor, se você está fazendo algum evento, alguma recepção na tua casa, ou você está participando de algum evento na casa de alguém, ou você foi em algum jantar específico, qualquer coisa, ok, beleza, ali é exceção. Mas no dia a dia, é uma taça por dia, raramente 2, ponto. Então, e hoje existe tecnologia que você pode utilizar no teu processo, no teu dia a dia em casa, que te permite fazer esse consumo e guardar o produto que sobra com qualidade e durabilidade. Sim. Portanto, isso é uma grande vantagem. Para quem tem essa dinâmica de beber todo dia, fazer uso desses equipamentos ou dessa tecnologia pode te permitir consumir vinhos diariamente numa quantidade que faz bem à saúde, né? A gente sabe que tem um outro aspecto. Vamos lá. Sim. Os estudos dizem que se você beber 1 ou 2 taças de vinho por dia, vai te fazer bem. Se você beber 3, não. Então, tem esse outro aspecto. Se a gente não quer ganhar os 12 quilos, né? Se a gente quer manter uma relação de hábito saudável com a bebida, o vinho pode te ajudar nisso, porque o consumo regular e moderado dele vai fazer bem à tua saúde, não vai te atrapalhar no teu contexto da tua dieta, se você está fazendo ou não. E você tem mecanismos e tecnologias disponíveis para trazer para a tua casa para preservar aquela bebida, para você poder fazer um planejamento de consumo. Acho que é isso que eu queria dizer. Muito bom. Eu acho que hoje eu bebo mais vezes e menos quantidade. Eu acho que antigamente eu bebia mais, tipo, abria a garrafa e tomava inteira. E hoje em dia não, eu tomo praticamente todo dia. Assim, às vezes 1, 2 dias não, mas como a gente cria conteúdo, então a gente acaba usando esses equipamentos, né, que nos facilitam tirar uma taça do vinho, a gente cria o conteúdo e guarda a garrafa. Então hoje eu digo que eu tomo menos, mas consigo tomar todo dia. Então uma tacinha, no máximo 2 todo dia, e às vezes dou uma folguinha aí um dia ou outro, não tomo. Mas acho que é nesse mesmo... Mas antigamente eu acho que eu bebia mais. E bebe melhor hoje, e bebe né? melhor. Por quê? Porque até pela facilidade de você, às vezes, tira uma taça, então, né, fala, esse aqui cria o conteúdo e tal. Aí tem aquele, fala, puta, esse aqui, né? Aí você vai tomar mais daquela garrafa depois, um outro dia, um outro momento, né? Então, acho que você acaba tomando melhor, né, vinhos de mais qualidade, mas um pouquinho só por dia, né? Eu vejo até as pessoas falam, pô, mas né, você não tomou? Eu tô falando, não. O pessoal acha que a gente bebe pra caramba, né? Eu tirei Sim. uma taça, Não, no mas máximo 2 para criar o conteúdo, provar o vinho, falar um pouco do vinho, e depois eu guardo a garrafa. É assim que a gente faz. Muito bom. O Ricardo, eu já sei a resposta, porque eu já vi ele postando outras bebidas, né? Principalmente cerveja, né, Ricardo? Mas, além da cerveja e, claro, do vinho, tem alguma outra bebida que você consome com periodicidade? Às vezes, de final de semana, às vezes eu não estou a fim de tomar um vinho, quero tomar um negócio diferente. Eu gosto, às vezes, de me aventurar e fazer uns drinks, entendeu? E gosto, às vezes, de alguma cerveja. Eu gosto daquelas cervejas mais encorpadas, uma stout, uma IPA. Então, às vezes, de final de semana, eu não quero tomar o vinho, eu abro uma cerveja, né? Tomo uma cerveja e faço, às vezes, alguns drinks. Eu gosto de Negroni, então, às vezes, de final de semana, eu quero tomar um negócio, faço um Negroni, às vezes um Port Tonic ou um Gin Tonic. Então, de final de semana, eu faço. E, às vezes, coloco lá no meu Stories. Eu gosto, às vezes, né? Mas o vinho, acho que ele ainda domina 98% de tudo que eu bebo. E você, Emerson? Então. Só vinho. Na verdade, eu só gosto de tomar o vinho. Eu gosto de tudo. Não, assim, aos finais de semana eu costumo beber bastante caipirinha. Mas não Eu publico. gosto de uma caipirinha também, viu? Principalmente porque eu vou a Jundiaí visitar meus primos, que moram lá ainda, e aí churrasco e caipirinha sempre dá certo. Eles bebem bastante cerveja, de vez em quando uma cerveja também, mas menos hoje. E eu gosto dos drinks também, de fazer alguma coisa ou outra de vez em quando em casa. Mas raramente publico, muito pouco. Não mostra. No feed eu não coloco. Eu, às vezes, coloco no Stories. Hoje estou tomando esse drink aqui e tal. Às vezes, meu filho gosta também, né? Meu filho,
Ele gosta dos drinks, então, quando eu faço 2, é um para mim, um para ele. Ai, que gostoso. E a gente toma junto. Compartilha. É. E tem uma uva que vocês gostam mais? É uma Todas. preferida? Ou não tem? Eu tenho uma queridinha, É. que é o Malbec. Eu acho assim, eu acho que ela foi muito mais presente de quando eu comecei a tomar vinho, né? Eu acho que até porque era mais fácil. O Malbec é uma uva que agrada facilmente, né? Então, quando eu comecei, eu tomava Malbec, falava, nossa, que vinho bom. E, não sei o quê. E cada vez ia tomando Malbec e me apaixonando. É lógico que hoje em dia a gente acaba conhecendo várias outras uvas e gostando de muita coisa também. Mas o Malbec sempre tem meu coração. Quando eu bebo um Malbec que eu gosto, eu falo, puta merda, Malbec. É uma queridinha, assim. Eu gosto muito também de Cabernet Franc, assim, das tintas, né? E tenho tomado alguns vinhos bem bacanas. Mas a Malbec tem meu coração. Tá lá guardadinho. Ah, boa. E você, Emerson? Não. Eu tenho problema com essas perguntas. Você me faz essa pergunta, qual é o teu preferido? Posso dar uma lista, assim, com os 10? Pode. É sempre lista. Porque nós temos mais de 2.000 uvas por aí, então Não, 10 vão tem ser poucas. demais, né? Mas isso é sempre assim. Eu tô dando um exemplo. 10 tá bom, né? É. Tá numa boa média. Tá numa Se você me média. perguntar assim, qual é o teu prato preferido? Também vou dar uns 10. A gente vai ter várias perguntas e o senhor faça o favor de responder uma. Sem sabonetar, hein, como diz a Eu vou Carol. responder para vocês. Vou dar um exemplo. Eu acho que essa questão do paladar tem uma coisa muito interessante. Primeiro, você pode ter o seu querido por histórico, por paixão. Sim. E a Malbec, para mim, também é uma delas. Primeiro, porque eu gosto. Segundo, que são bons. Terceiro, que são mais acessíveis. E foi por ela que eu comecei. Sim, Tá, nos grandes isso aí, vinhos. comecei também. Então, eu sempre vou ter um carinho pela Malbec. Ponto. Tá. Por exemplo, mas eu adoro Tempranillo. E eu vou dar um exemplo. O paladar muda, o gosto muda, a gente vai evoluindo e até o conhecimento, por você tomar muito de um tipo e depois você abre um outro que é diferente, de repente teu gosto vai para aquele outro. Não porque aquele anterior deixou de ser ruim, não é bom. É porque você quer mudar, eu tenho essa questão. Então, por exemplo, eu vou falar da Tempranillo. Só tomava Rioja. Tá? Depois eu comecei Básico, a tomar... hein? Não, calma. Já é outro nível, né? Calma. Aí depois eu falei que eu descobri a tal da Ribeira del Duero. Cara, me apaixonei. Adoro. E quem não gosta de Priorar? Não, Priorar? ele é basiquinho, Ribeira né? del Não, Duero? vamos começar É no bobinho, Rioja. né? No É Rioja. Não, aí todo mundo ficou mudo, né? Tá bom? Desculpa. Não, mas então, o que acontece? Hoje, por exemplo, se eu for pegar Vou dar um exemplo dessa da lista. Tempranillo está na minha lista, das 10 que eu mais gosto. Você vai falar, qual Tempranillo? Hoje é Ribeira. Já foi Rioja. Pode ser que mude, daqui a pouco vai mudar de novo. Então, por exemplo, você gosta dos vinhos italianos? Adoro, adoro. Vou Brunello, vou fazer o quê? Olha lá. Ai, Fazer o quê? Bruno. Não, ele só toma coisa básica, viu? Só, é outro É outro nível. nível. É outra pegada outro aqui, nível. viu? E aproveitando e botando vocês na berlinda, se tiver que escolher, tá? Aí tem que escolher. Tá. Não pode falar 2, uma lista de... vão ter 30. algumas opções, não. Branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado? Branco. Boa, Ricardo. O Ricardo é assim, ó. É pai papo. bola. Vamos lá, Emerson. Ele sabe disso. Eu sei. É branco. Vai, Emerson. Vai, Emerson. Você acertem. consegue. Duvido que vocês acertem. Espumante. Espumante. Tinto. Eu sou dos brancos. Mudamos. O Emerson sabe. Mas a gente aí eu vai vou falar viajar. um negócio pra você. Você sabonetou igual a Kelly Bergamo, viu? Porque a Kelly Bergamo aqui é bipolar, viu? Vinho tal, espumante. E não sei o que, fortificado. O tipo de vinho que você mais gosta, branco. Tipo, era Acabou de tudo. falar. Não, e depois- Apaixonadão Você- por Malbec, daí você prefere o perguntou branco? qual que era a uva vá. queridinha. Era Malbec, pela história, que quando eu comecei, sim, eu tô bebia brincando. muito Malbec, até pela facilidade, eram os vinhos mais baratos. E é a uva que eu gosto, assim, de coração. Mas hoje eu bebo mais brancos e, sabe, um branco eu tomo a garrafa inteira, o tinto às vezes não, entendeu? Então, ele sabe, a gente vai viajar, às vezes quando a gente está nas viagens, chega no restaurante, e aí, cara, o que você vai comer? O que você vai beber? Ah, eu quero um branco. Ele sabe. O segundo, para mim, é o espumante. Vocês quase acertaram. Então a gente tá quase lá, Tá, né, Carolzinha? tamo bem. Tamo bem. Eu Você, assisti Ju. o daqui. Sou eu? Agora você falou. Você lembra? E qual que você não pode ter nessa ideia? Era outro. Era. Aí falou, pô, você gosta de tudo. Tem algum vinho especial ou aquele mais caro que vocês já beberam e que
Vocês falaram, esse aqui tá na listinha do top 5. Eu tenho um que eu tomei uma vez só sabe, que eu lembro foi o Grange, é um australiano, Sim. o Grange, Shiraz, né? E eu estava numa degustação da Pen Foods e tinha conhecimento com a pessoa da assessoria. Eu cheguei lá, ela falou, Ricardo, vem aqui que eu tenho um negócio especial. Aí ela falou, mas não pode mostrar para ninguém, não. Aí ela pegou, me deu uma tacinha e, cara, aquele vinho realmente é um espetáculo e assim, acho que foi um vinho que eu provei, que marcou. É um vinho que eu acho que eu nem sei se eu vou tomar novamente. Então, é um vinho que eu gostei bastante. Os vinhos, para mim, que tem com essa característica, eles estão mais associados a momentos do que o produto Sim, em si. sim. Né? Então, vamos lá, eu lembro assim, eu comprei um vinho lá na Concheitoro. Pode falar de marca? Claro. Tá. E guardei ele, ficou 16 anos guardado em casa. O dia que eu mudei para este apartamento, eu fui lá e abri o vinho. Cara, por esse vinho tem me traz boas recordações. Sim. Mas vamos lá, vocês querem que fale de marca? Não, esse já é suficiente. Esse já é. Marcou o momento que você comprou, Marcou um guardou momento, anos. guardou, ficou lá guardado, abria. Na verdade, abriu um momento especial. Na verdade, por que esse vinho foi especial? Porque eu queria comprar um vinho que é super famoso da produtora, né? O vinho lá que eles lançam em Borgonha, em Bordeaux. Errei o lugar. Tá tudo ali. É tudo ali, pertinho. E quando eu fui comprar, não tinha o vinho na vinícola, numa dessas viagens. E aí eu enchi a paciência da vendedora, ela foi lá no estoque e achou um antigão. Lá não tinha na loja naquele dia, não que não tinha na loja, não tinha disponibilidade para compra, mas eles tinham estoque. Ela foi lá, achou um velhão lá, já estava, falou, tem esse daqui antigo. Eu falei, me dá esse mesmo. Então eu não guardei todo esse tempo, na verdade ele já estava guardado na vinícola. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho um 2010 que é um Banff Magnum em casa. Isso eu tenho maior vontade de abrir, está lá guardado ainda. Opa! Foi bom, foi uma Tamo delícia. Lembra dos amigos. E é um Magnum, E é Magnum, então dá lembra pra dos ir uma amigos. galera. Dá, Exato. Te exatamente. super espero o convite. E uma região, aí também não adianta sabonetar. Uma Douro. região que realmente marcou. Douro. Já respondo. Douro. Os dois? Douro. Cara, Toscana também, mas Douro é mais. Essa Aê, resposta Tomás é unânime Roquette. aqui, né? E a experiência Douro que eles e tiveram Salta. foi muito incrível também, né? Isso também conta. Vocês ficaram Não, lá então, eu no acho que- Crasto. Então, No eu acho que isso influenciou bastante, né? Foi uma viagem muito, muito gostosa. A gente estava com um grupo bacana e a gente ficou hospedado lá no Crasto. Cara, e aquela vista do Douro. Eu me lembro cara, dessa viagem, foi Cara, não incrível. tem como Eu não se acompanhei. apaixonar, né? Você fala assim, pô, é lindo, o lugar é lindo e os vinhos são muito bons, são muito bons. Impecáveis. É. A gente ficou hospedado lá na vinícola e o enólogo, fez uma degustação pra gente lá que abriu todos os vinhos da vinícola, foi. E eu digo assim, né? O Douro, ele não é só um lugar bonito, né? Os vinhos do Douro são muito bons, entendeu? Então, o negócio é meio de olho fechado. Você pega um vinho do Douro, você já sabe Tá que tudo certo, né? Que é tá bom. tudo certo. É. Eu acho que assim, o que me encanta pelo Douro é a geografia. Além do muito produto, bonito. do vinho Toda a e tal. história, né? Toda De como eles história, começaram. Exatamente. E aquela beleza, então, quando você tem a oportunidade de andar por ali, e só andar de um lugar para o outro, é muito bonito todo o visual que você tem. Os produtos são legais, os lugares que você vai são bonitos, então você consegue agendar um almoço em qualquer uma dessas vinícolas mesmo. Você senta ali, você tem a vista daquele lugar lindo, ou você vai pegar um pôr do sol, ou você tem algum outro visual ali associado. Então, as vistas são sempre bonitas associadas aos lugares que você vai. Por exemplo, Toscana, é bonita, linda. Né? Quem vai dizer que a Toscana não é linda? É que eu ainda não fui. Quem sabe muda, né? O dia que eu for para Toscana. Em breve. Eu também não fui Vamos ainda. levar o Ricardo no Vamos. campo dos girassóis. Ai, que lindo. Às vezes vai mudar, né? Para tomar um Brunello. Para tomar. É lindo, assim, aquela. Quem não gostaria de ver aquelas imagens que a gente está acostumado a ver em livros ou em filmes? É lindo. Mas eu acho que ainda, visualmente, a geografia do Douro traz um componente superior que deixa essa beleza um pouco mais, sei lá, agradável. É outro Vou lugar. começar agora com o Emerson. Uma harmonização que você não deixa de fazer
que não vai ser sua preferida, porque eu já sei que você tem umas 10 aí. que tá na Mas uma que você adora, assim, que você acha simples, talvez, e que você fala, acho essa aqui bem legal. Nossa, boa pergunta, hein? Você Boa que pergunta. cozinha tanto, que mostra tanto esse Acho que conteúdo. A minha, até o Emerson sabe a minha. Vai pro Ricardo pra ser a vez. Então vamos primeiro pro Ricardo, aí depois a gente volta. Cara, eu gosto de branco com frutos do mar. Então, assim, eu faço... Não cozinho tanto frutos do mar, não faço muito pratos com frutos do mar, mas é uma harmonização que eu gosto muito. Aonde a gente vai, ele até sabe, ele é da carne, ele pede carne, Ricardo, peixe. Peixe, vinho branco. Então, assim, é uma coisa que eu gosto e aonde eu vou, se eu puder, eu vou para os frutos do mar, para o peixe, um vinhozinho branco. Eu gostaria de fazer mais pratos com isso. Pois faça. Mas Pra gente aprender, né, Ju? A gente quer aprender, Que a gente quer vai provar. salvando. A gente quer provar. Isso. Eu gosto muito, sim. O que o Ricardo falou é verdade. Eu gosto muito da carne vermelha e do tinto. Também adoro, viu? Tá, então, tamo junto. Ricardo pede o peixe, o Emerson está no bifão. É tinto com carne e o Ricardo está no peixe com Peixinho. branco. Ó, que pessoal Exatamente. light. Pois é, ele tá sempre lá e eu tô sempre atolando o pé. Por isso que tá errado. Do meu lado. Mas é interessante, você fez essa pergunta, mas não é um conteúdo que eu compartilho. Eu compartilho menos esse conteúdo. Sim. Gero menos esse conteúdo. De Então, carne, né? É de carne. Verdade. Eu faço muito, mas compartilho pouco. Muita é interessante. massa você faz, né? Eu Você faço compartilha. bastante massa. Petisco, Adoro massa. umas coisinhas rápidas. Então, por exemplo, o que eu gosto muito, eu adoro as brusquetas. E a gente adora que você Que faz, leva- a gente Sim. come com os olhos. Eu faço quase todas. Às vezes eu penso, vou lá no Emerson ver o que tem Deixa de eu ver o que eu brusqueta. Juro, já fiz isso várias vezes. É verdade. Eu adoro as brusquetas com espumante, por exemplo. Geralmente eu vou colocar um tinto ou um rosé, né, na dinâmica do dia a dia. Mas, assim, falando a harmonização, o que eu gosto e de preferência o nature. Ai, gosto Mas também. Também adoro. Gosto também. Tudo bem, se tiver o champanhe eu aceito, mas não pode ser nature. Pessoal, vocês já viveram várias aí, durante esses anos, situações engraçadas e curiosas envolvendo vinho. Não precisa citar nome se for alguma coisa, mas tem alguma história engraçada ou curiosa, divertida, maluca, envolvendo vinho que vocês presenciaram ou passaram? Juntos? Quer Várias. começar? Pode ser juntos, tanto faz. Temos várias. Bom, vou começar então. Bom, a gente estava indo por uma viagem, por uma trip para a região dos Vinhos Verdes e a primeira parada era em Madrid. Ele já começou a rir. Ele vai até beber agora, ó. Não tem muito a ver com vinho, mas assim, nós estávamos indo... Posso fazer um parênteses? É que além de tímidos, reservados, nós somos distraídos. Além de tudo. E a gente chegou no aeroporto de Madrid e, cara, lindo, né? Arquitetura, aquela coisa linda, né? E os blogueirinhos, né? Para tirar foto. Selfie. Fotos. A gente estava na fila da imigração. A gente Na fila da imigração, tirando selfie, batendo foto. Com as plaquinhas, tipo, não pode. Exatamente. É, a polícia. Veio uma policial falando em espanhol, brava. Eu não entendi nada que ela falava. Eu só entendi que ela falava: bora las fotos, e pá, e não sei o que é proibido, e pá. Eu falei: meu Deus, a gente vai ser preso. E deportado. Juro, a gente ficou tremendo, que era uma policial fardada, né? E ali na imigração, todo policial ali. Eu falei: mano, vamos ser presos. Eu falei pro Ricardo assim, cara, não Deu vamos entrar. ruim. Vamos mandar a gente de volta. Deu ruim, eles vão pegar a gente ali. E aí ela, bora lá as fotos, bora lá. Cara, eu entrei no celular, apaguei as fotos, fui na lixeira, apaguei as fotos, deletei tudo e fomos assim. Eu falei, cara, nós Vou vamos apagar ser as barrados. provas. Apaguei tudo. Para não ser preso. Aí depois ela passou perto da gente de novo, assim. Eu falei, olha, viu? Já apaguei tudo, viu? Ainda puxa assunto. Olha que procura. Eu chamei ela. Falei, ó, apaguei tudo, viu? A filha de imigração tem aquele zigue-zague, Aquele né? zigue-zague. Então, a gente foi bem longe dela, deletamos tudo. A hora que chegou pertinho, ó, já pagamos tudo. Tá Já tá tudo apagado. Aí, beleza, passamos da imigração, foi no mesmo lugar. Aí a gente passou aí. Falamos assim, cara, tô morrendo de vontade de ir no Cara, banheiro. esse vamos dia a comer. gente tomou esse pouco de todo mundo que você pode imaginar.
cara. Foi o dia do esporro. Foi. Mano, tomamos... Puta. Aí vamos procurar um banheiro. Aí a gente foi e tal. E aí chegamos num banheiro, né? E tinha um rapaz saindo. Ele estava saindo, a gente foi entrar. E tinha uma senhora na porta, né? Rapaz, essa tava mais brava do que a policial. Não entendi nada que ela falou. novo. Juro por Deus, porque eles falam rápido, né? E quando eles estão bravos, pior ainda. Eu não entendi. Eu só, tipo assim, não é para entrar. Né? Entendi que não era para entrar. Bom, Tá bom, o cara tava saindo, né? a pessoa ia fazer a limpeza do banheiro e não queria que nós entrássemos. Isso. E ela estava ali esperando e ela reclamou que a gente foi entrando e não respeitamos que ela mas ia não fazer a limpeza. sabia, pô, A gente ela não tava disse, lá tá, fora, tudo gente. bem. Mas a parte mais legal é o seguinte, bom, saímos dali, vamos procurar outro banheiro. Fomos para um lado, não tinha nada. Voltamos, passamos pelo mesmo banheiro. Não, esse não, fomos no outro. Quem que estava na porta do banheiro? A senhora! A senhora tá me perseguindo. Não, e pior, tinha esse banheiro tava cercado, né? Ah, eles assim, botaram tipo uma assim. cordinha que não era para entrar. Mas tinha uma brechinha, né? A gente tava apertado. E eu peguei meio que fui para entrar naquela brechinha, a mulher tava ali. E começou a xingar De tudo novo. de novo. Eu falei, meu Deus do céu, cara, de novo, essa mulher tá perseguindo a gente. Aí tivemos que ir atrás de outro banheiro. Eita! A viagem deu tudo certo no Não, final? a viagem deu tudo certo, então- mas ali nós Deixaram tomamos- vocês entrarem, né? Que bom. tomamos Deixaram. vários esposos ali. Ai, boa. gente. Uma das melhores histórias aqui até agora, viu? Não sei onde a gente tá. Ah, já achei. Com quem vocês gostariam? Aí vocês podem viajar, tá bom? A pessoa pode estar viva ou não, pode ser um personagem tipo Mickey Mouse. Com quem que vocês gostariam de dividir uma taça ou uma garrafa de vinho? Bater um papo, curtir. Eu tinha falado que a minha queridinha era Malbec, né? Eu acho que se eu conseguisse tomar uma taça de vinho com a Laura, Ai, eu a acho Adriana que... tava no Brasil. Né? Tava. Eu acho que eu ia ficar muito feliz. Eu ainda nem conheço a Catena, né? Mas tenho bastante vontade de conhecer e quem sabe tomar uma taça de vinho com ela. Deve ser Bater bem um papo. interessante, Bater um né? papo, eu acho que... Tá, eu vou junto. Não vai, Laura. Emerson. Nós queremos saber com quem você quer beber. Não pode ser a Catena e não pode ser o Malbec pode do ser o Ricardo. O Ricardo não vai nessa viagem. Tá bom. Foi excluído. Olha, eu acho que eu gostaria de... Assim, todo nerd tem umas coisas esquisitas, né? Você sabe. Eu sou nerd, eu te entendo. Você entende? Então tá. Pode ser qualquer coisa. Pode. Cara, eu acho que seria super interessante, por exemplo, num happy hour, pegar um cara tipo... Puta, espera que eu preciso lembrar o nome do rapaz. Vocês vão editar, né? Vocês vão cortar, dá o tempo pra lembrar. Memória não anda me ajudando. O Fábio Porchat e o... Aquele cara que tá comentando até o Big Brother agora. As Eu quintas... não sei o nome dele, mas eu sei. O Moreno. Moreno. Que é muito engraçado. Cara, Ele é muito divertido. Que ele fez até um quadro no Fantástico. Putz. É Fez. Paulo o nome dele? É Paulo primeiro. Paulo Vieira. Paulo Vieira. Isso. Paulo Isso mesmo. Cara, imagina você no happy hour com esses dois contando as histórias deles. Você vai Completamente. morrer de rir. Isso é Então, por exemplo, piada. deve ser muito engraçado. Outro lado de nerd. Poxa, imagina você tomar um vinho com o casal Obama. Que esses caras... Ai, Nossa, nossa, demais. meu sonho. Nem queria o Obama, Meu queria só a sonho. Michelle. Queria sentar com a Michelle e falar assim: Linda, vem cá, vamos tomar um vinho. Vamos falar Nossa, da ela é vida. demais. Os livros deles, pra mim, são. Não, eu gosto top do casal, 10. tá? Falei brincando. Mas Ah, enfim. top Ou 10. vou botar um outro nome assim. Cara, imagina. Era você... só um, viu? A pessoa Não, já ele tá fazendo uma super se lista de empolgou. 12. Eu Mas falei, vai. ele trabalha em lista. Ele hesitou para falar um, agora quer falar uma lista. Não, pô, por exemplo, Elon Musk, por que não? Ó, Opa! ele deve ser Cara, bem esse maluco. cara tá Ele é modelando. acho que polêmico, mas. Pois ele é polêmico. Eu acho que o você polêmico queria, é legal. Você queria que ele também trouxesse o vinho, né? Espertinho. Você imagina o vinho que ele ia estar tomando, Ele ia né? trazer cristal pra cima. Ai, que delícia. E Só que vinho? isso. Ó, Emerson é um vinho, tá? Você não me fale uma lista de 15. Que vinho Um vinho, Emerson. que vinho não pode faltar na adega de vocês? Não precisa ser um vinho, um rótulo, pode ser uma uva. Ou um estilo, enfim. Um branco encruzado. Pô, Ó,
A Ju ama Nossa, encruzado. eu tô apaixonado nessa. Encruzada é a minha uva que faz aquecer meu coração. gosto de Eu encruzado. falei da também, mas queridinha a Ju- lá, mas eu gosto mais Vinhos de... de Portugal cooptou o Ricardo, tá? Vocês estão vendo, né? Não, encruzado É. Ai, espetacular. eu sou suspeita. Todos que eu tomei, suspeita. eu... Tem cruzada realmente. Ela é a rainha Tem do muita- Dão, não tem jeito. Tem tudo que você prova é bom. Realmente. É uma bela escolha. Eu tenho uns 2 lá que eu tô namorando, né? Pra abrir. Eu não tenho nenhum. Adoro encruzado. Cruzado em casa, acho que não. Ah, tem uma. Tem sim, pô. Tem uma. Naqueles vinhos do Dão lá tinha 2 encruzados. Tem. Um eu já tomei, o outro tá lá É, guardado. tem Ô, uma. Dão, o pessoal de vinho de Portugal, Dão, É um com rótulozinho verde, não é? Isso. pede pro nosso pessoal do marketing, a Miriam, pede o meu endereço, mas me manda um encruzado. Obrigada, viu, mundo? Um vinho que não pode faltar, um champanhe. Ah, eu Eu concordo. vou ser clássico, tá bem basicão. Eu Não, concordo. que clássico bom, Eu vamos até falar? tinha, mas já acabou. Ah, Champanhe, né? champanhe serve para qualquer momento. Serve. Um vinho que está na lista de desejos de vocês, que vocês ainda não provaram, ou que vocês gostariam de ter na adega, não precisa ser o caro, tá? Pode ser só um vinho assim, pô, isso aqui eu queria. Ah, eu acho que é tão famoso, né? O tal do Romanée Conti. Eu acho que eu queria provar, mas eu acho que não vai surgir essa oportunidade. Ah, Ricardo, vai para de sim. graça. Eu queria para conhecer, né? Claro. Eu também. Eu também. Para Me pôr no chama. currículo, falar, nossa, tomei um Romanée Conti. É, Eu- me chama, Concordam. Ah, Vai por currículo, Petrus, essa. Tem né? uns eu que quero vai junto pro com ele. currículo. Então, você vê assim, Petrus. se o Ricardo vai, eu vou junto, né? Então, já que você tá... Não falo que é o meu casal favorito? Então, se ele vai tomar essa Toma, ideia, eu também gêmeos. quero. Eu te convido, né? Eu te Serve. convido. Isso daí serve. Muito bom. A gente já tá Preciso indo pra vender o parte. carro para comprar. Nós tivemos. Cara. A gente conversou ontem com a Ana Rita e ela contou que o irmão dela, aos 20 e poucos anos, saiu pra trabalhar. Ele tinha um Jeep todo malucão, saiu pra trabalhar. Saiu pra trabalhar, não, saiu com o Lá na carro Itália. e me volta. Com a garrafa. Uma garrafa, Uma garrafa de Romanée Conti. Ele trocou o carro por uma Ele trocou a garrafa garrafa. de Romanée Conti. Tá vendo? Prioridades. Cara, esse é dos Tá meus. Prioridades, meus amigos. Entendeu? Tá vendo? É. A gente já tá indo pra parte final. E aí a gente vai fazer um bate-bola. E aí tem que ser o que Papum. vier na cabeça. Papum. Ok. Tá? Marília Gabriela. Eu tenho que trazer um óculos pra esse momento. Tem, pra pôr por o favor. óculos da Marília Gabriela. Por favor. Então, primeiro, já vou ressaltar que não vale champanhe, tá? Tá bom. Um vinho pra celebrar, Vim para celebrar? sem ser champanhe. Vai ser um espumante, qualquer. Um Natura. espumante. Um espumante, não. E você, Ricardo? Espumante. Pode ser um surli. Ai, Ai, gosto. adoro. Adoro surli. Eu também adoro. Um vinho pra curtir uma fossa, sabe? Tipo, aquele dia que você não tá muito bem. por Porto. Opa. Com chocolate. Ai, ô Páscoa, me aguarde, Ó, Páscoa. aí aquece o coração, viu, povo? Ô, meu amor, é Towne. melhor que muita gente. Um towne, um chocolate. Muito melhor. Acaba com a garrafa. Prefiro um abraço do vinho do que de muita gente. Pô, eu quero ficar na fossa. Espera aí, quando vai ter essa fossa? Eu também quero. Essa fosse a gente podia fazer em conjunto. Gente, a gente vai prender o Emerson, tá bom? E aí? Barolo. Um barolo? Opa, dos meus. Um barolo? Um barolo. Barolo Que também é dá um fossa? abraço. Mas, porra, uma fossa, aí Com você fica barolo? chateado. Não, eu gosto. Eu Ah, já que é usaria pra pra lapela, celebrar também. É pra levantar, né? Você sai da fossa. Nossa, mas né? a sua fossa é chique, hein? Fossa- Caramba. Porra. Não, É outro ele nível, é outro né? nível. Você tá preso Brasil. aí, Emerson. Ele é outro Eu me enrosquei nível. no fio aqui, ó. Ele tá assim, ó, Ju, igual você. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. No outro estúdio, Eu já me enrosquei. Estamos em várias estúdio vezes. novo, por É, sinal, estúdio hein? novo, primeira Nossa, gravação no estúdio novo. Olha que honra de vocês. É, a Carol, cara, é porque o fio fica pra lá. Tem várias gravações que ela faz assim comigo do nada, Puxa o Brasil. fio. Do nada. Que eu assim, piso, a para gente teve quieto. até que pedir pra cortar, porque, de verdade. Assim, eu olho pra ela e falo assim, tá louca, mano? Eu já É que eu me não paro. enrosquei aqui algumas vezes. Já A me gente não enrosquei. para de se mexer. É um vinho pra levar numa festa com diferentes níveis de bebedor. Desde os caras da cerveja, os seus primos da cachaça, até os caras que entendem de vinho. Merlot. Boa, boa. Malbec. Boa. As duas boas opções. Agora, vocês vão completar a frase com uma palavra. Uma palavra. Ferrou. Uma palavra. Uma Você palavra. assistiu o episódio dos meninos, Uma né? palavra. Uma palavra. Vinho combina com... Alegria.
Ele falou baixinho, talvez ele falou De comigo. novo, hein? Vinho combina com... Migo. Foi muito boa. Combina comigo também, mas combina com alegria. Adoro essa comigo. Vinho não combina com... Tristeza? Tristeza. Vinho, pra mim, é sinônimo de... Felicidade. Bugou. com tela azul. Aquela do pum. Tu tem aquele somzinho do Windows? Pode pôr. Pum. Vinho pra mim é sinônimo de barulho. Essa é uma boa definição. Vinho pra mim é... tem que ser uma Era uma né? palavra, Era viu, uma gente? palavra. A gente quer frisar ou reforçar. Vinho pra mim é sinônimo de amizade ou compartilhamento. Eu não sei como uma palavra... É difícil falar em uma palavra. Amizade. Ele responde pelo amigo. Não, Exatamente. Pois é, uma Agora- palavra. Amizade. mas vocês entenderam. Pronto, é o que vale. Ai, gente, participar, em uma palavra ainda, tá? Participar do talk foi... Sensacional. Espetacular. Gente, agora é o momento de vocês agradecerem os fãs, mandarem um beijo pra mamãe, papai, Xuxa. O momento é de vocês. Recadinho do coração na câmera de vocês. Não, primeiro eu queria agradecer, Carol, Ju, pelo convite. Foi bem bacana, bem divertido. Foi um bate-papo. Espero que tenham gostado e que não esqueçam de dar o like lá, compartilhar, tal, para ajudar as meninas aí. que Boa! A gente precisa. Igualmente para mim, assim, muito obrigado pelo convite. Vocês conseguiram? Não, adorei participar, foi muito divertido, foi bacana, foi dinâmico. E é isso, muito obrigado. Sigam-nos Sucesso. nas redes Siga-nos. sociais. Ju, conseguimos. Conseguimos. Trouxemos Nossa, eles, os foi dois juntinhos. Missão difícil, mas pra nós não é impossível. Gente, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Foi uma delícia conversar com Prazerzão vocês. receber vocês. Tem Foi um muito legal. Restico aqui, vamos terminar Saúde. com um brinde? Bora. Saúde. Saúde.